E aí, tudo bem? Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente vai entrar de cabeça num assunto que é, sem dúvida, um divisor de águas para quem está vindo de linguagens orientadas a objetos e quer dominar de verdade a maneira única que o Rust organiza as coisas. Nós vamos desvendar o poder absoluto das structs. Então, vamos dar uma olhada no que nos aguarda. Primeiro, definindo o struct. Depois, as variações e a questão do ownership. Na sequência, vamos refatorar um retângulo na prática, aprender a depurar esses tipos customizados e, para fechar, adicionar comportamentos usando métodos. Vamos nessa? Seção 1. Definindo a struct, a nossa base de organização. Sabe aquele cenário caótico que a gente sempre esbarra no desenvolvimento? Um monte de variáveis soltas, perdidas pelo código. Pois é, a struct vem para botar ordem na casa. Pensa nela como uma planta de arquitetura. A planta diz onde vão as paredes e os cômodos, mas ela não é o prédio pronto, certo? Construir a instância dessa struct é, de fato, erguer o prédio real com dados concretos. A gente empacota informações num grupo que faz todo o sentido lógico, quase como aqueles atributos clássicos de um objeto que a gente já conhece bem. E aí que a gente vê a grande diferença para as tuplas. A tupla é bem legal, mas quando a informação começa a ficar complexa, ela te obriga a lembrar da ordem exata de tudo na memória. Já com as structs, a gente dá um nome claro, um rótulo de verdade para cada pedaço de informação. Isso corta totalmente aquela dependência chata da ordem numérica. A clareza e a flexibilidade que a gente ganha com isso são, francamente, de outro nível. Mas convenhamos, ficar digitando o mesmo nome de campo toda hora cansa, né? É aí que os atalhos de sintaxe do Rust brilham demais. Em vez daquele jeito super tedioso de repetir tudo, dá para usar uma abreviação rapidinha se o nome da variável for igualzinho ao do campo. E tem mais, os 2 pontos da sintaxe de atualização são um verdadeiro truque de mestre. Dá para criar uma instância novinha aproveitando dados de outra que já existe. Só um detalhe super importante, isso move os dados por baixo dos panos, alterando quem é o dono da informação, exatamente como acontece nas variáveis normais. Fique de olho nisso. Seção 2. Variações de structs e ownership. Os diferentes formatos e as regras de posse. Bom, essas estruturas não vêm num tamanho único, tá? A linguagem tem sabores diferentes para resolver problemas diferentes. Rapidamente, temos as structs padrão que a gente acabou de ver, buscando sempre clareza máxima. Mas também existem as structs de tupla. Sem nomes internos, elas são perfeitas para dar um tipo forte para uma tupla qualquer, sabe? Para garantir que uma cor jamais seja tratada por acidente como um ponto num gráfico. E, por incrível que pareça, temos as structs unitárias, com absolutamente 0 campos. Elas não guardam nada, servem basicamente para implementar comportamentos, as famosas traits, sem gastar memória com o estado. E olha que interessante, mesmo se 2 structs de tupla guardarem exatamente os mesmos tipos de dados, para o compilador elas são de planetas completamente diferentes, não se misturam de jeito nenhum. E agora a gente toca num ponto delicadíssimo, o ownership, ou a posse. Porque normalmente a gente usa aquele tipo string completo dentro da struct e não uma simples referência de texto. Simples, a gente quer que a struct seja a dona absoluta e inquestionável dos dados dela. Tem como guardar a referência lá dentro? Até tem, mas aí o compilador vai começar a cobrar os tais dos lifetimes, aqueles especificadores de tempo de vida. É uma rede de segurança incrível que a linguagem tem, mas que é papo para outro momento. Por enquanto, a regra de ouro é manter as coisas com posse total. Seção 3. Refatorando o retângulo. Como trazer sentido de verdade para os dados. Vamos colocar a mão na massa com um exemplo clássico de cálculo de área. No passo 1, a gente tem largura e altura como variáveis soltas. O código roda perfeitamente, mas o sentido semântico se perde. Aí, no passo 2, a gente agrupa isso numa tupla. A assinatura da função até fica limpa, mas a leitura fica horrível. Calcular a área vira multiplicar o índice 0 pelo índice 1. Fica super abstrato. É só no passo 3, quando a gente traz a struct para o jogo, que a mágica acontece. Acessar largura e altura pelo nome exato previne erros absurdos. A semântica finalmente se alinha com a lógica da estrutura. Seção 4. Depurando tipos personalizados, inspecionando o código na prática. Mas criar esses tipos novinhos em folha traz um problema prático imediato. Como é que a gente espia o que tem lá dentro na hora de debugar? Se a gente tentar jogar a nossa struct recém-criada num print tradicional do Rust, o compilador vai gritar na hora e causar um erro fatal. E quer saber? A gente não tem que ver esse erro como uma falha. É só a linguagem se recusando a chutar como a gente quer ver a informação. O print básico usa um comportamento chamado trait display, que é feito para ficar bonito para o usuário final da aplicação. Mas para uma struct de dados brutos, não tem como prever isso. A gente precisa do formato debug. Ele é pragmático.
feito sob medida para quem está desenvolvendo. E para ativar isso, é só colocar uma pequena tagger em cima da definição da struct e pronto, a inspeção está liberada. E se a coisa apertar na hora da depuração, a gente tem uma verdadeira carta na manga, a macro debug. Ao contrário dos prints normais, essa belezinha pega a posse do dado rapidinho, imprime o arquivo, a linha exata e o valor lá na saída de erro do terminal, e depois, num toque de mestre, devolve a posse para a gente continuar. O fluxo do programa não é interrompido em momento nenhum, é simplesmente genial. Seção 5. Adicionando comportamento com métodos, dando vida às nossas structs. Agora que os dados estão organizados e visíveis, a gente pode parar de tratar as structs como meros armazéns inativos e começar a dar vida real a elas. E aqui entra um contraste vital. Funções normais vivem soltas por aí, e a gente precisa passar os dados explicitamente toda vez que for chamar uma. Já o método é enraizado na struct. Ele fica confinado num bloco de implementação. Por causa disso, a primeira coisa que um método pede é sempre aquele parâmetro chamado self, que representa magicamente a própria instância da struct. O resultado de tudo isso? Uma interface visivelmente mais limpa e direta. Aliás, um detalhe bem curioso. Métodos e campos de dados podem ter exatamente o mesmo nome, sem problema nenhum. É muito comum usar isso para criar leitores, os famosos getters. Como o Rust não gera esses leitores sozinho por baixo dos panos, como algumas outras linguagens fazem, a gente tem a liberdade total de desenhar essas funções para permitir uma leitura segura sem quebrar as paredes de privacidade dos dados originais. E o conforto de usar isso no dia a dia é absurdo, tudo graças a um detalhe invisível: o referenciamento e desreferenciamento automáticos. A linguagem adapta tudo para a gente. Ela coloca ou tira as referências mutáveis ou fixas só para fazer a chamada do método funcionar direitinho. Lembra daquela confusão visual de operadores de ponteiro de linguagens mais antigas como C++? Pode esquecer. A ergonomia aqui é fantástica. E claro, o método pode receber quantos parâmetros extras a lógica exigir além do self. Mas toda regra tem sua exceção, né? Existem funções que moram dentro desse mesmo bloco de implementação, mas abrem mão ativamente de usar o self. A gente chama elas de funções associadas. Elas não precisam de uma instância pronta para funcionar, então são as candidatas ideais para trabalhar como construtoras oficiais da nossa struct, usando aquela sintaxe super característica dos dois pontos duplos. E conforme o projeto vai crescendo e ficando ambicioso, a gente percebe que não precisa colocar tudo num arquivo ou num bloco só. Para manter a leitura sempre sustentável e fácil, é super permitido quebrar o comportamento em vários blocos de implementação separados. O grande objetivo aqui é sempre garantir que o código fique lógico, organizado e pronto para escalar. Para fechar essa nossa exploração, fica muito claro que as structs são imbatíveis para juntar coisas que precisam existir de maneira conjunta ao mesmo tempo. Mas isso deixa a gente com uma baita pulga atrás da orelha. E se a gente tiver um cenário onde um dado puder ser apenas uma coisa ou outra, com naturezas totalmente excludentes e diferentes? Como a linguagem organiza esses tipos que não se misturam? Bom, com essa pequena provocação, a gente encerra por aqui. O terreno está preparadíssimo para quando formos descobrir a mágica da próxima estrutura, a Xenons. Um grande abraço e até lá!